Nesta terça-feira, Lula embarca para a Índia e deve formalizar acordos sobre inteligência artificial e minerais críticos. Depois de participar das celebrações do Carnaval no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, parte nesta terça-feira, 17, rumo à Índia, onde deverá estabelecer acordos estratégicos relacionados a minerais críticos e inteligência artificial. Esta viagem faz parte de uma sequência de compromissos internacionais do presidente, que, em seguida, seguirá para a Coreia do Sul, onde realizará uma agenda oficial dedicada ao fortalecimento das relações econômicas e diplomáticas entre as nações. Na Índia, Lula marcará presença na Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial, evento que dá continuidade ao processo iniciado no Reino Unido em 2023. Mel Lisboa afirma que Rita Lee certamente está radiante sobre o desfile da mocidade em tributo à artista. Em homenagem a Rita Lee, Mel Lisboa, que foi destaque no primeiro carro do desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel, declarou ao término da apresentação que a cantora certamente está radiante com a homenagem. A Rita sempre foi muito ligada ao carnaval. Ela adorava essa festividade, essa grande celebração. Com certeza, ela está muito feliz, comentou a atriz. Hariane afirma que não guarda ressentimentos sobre a saída da Imperatriz. Tirei uma lição. A ex-BBB Hariane foi desligada da Imperatriz algumas semanas antes do Carnaval, após apoiar a presença de influenciadoras nos desfiles. Ela também ressaltou que a participação de celebridades é o que tem atraído o público mais jovem para a folia. Marido de Viviane Araújo afirma que não sente ciúmes do Belo. No domingo, 15, Viviane Araújo esteve presente nos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, participando como rainha de bateria da Mancha Verde em São Paulo, e assistiu ao desfile do Salgueiro na terça-feira, 17, no Rio. Acompanhada do esposo, o empresário Guilherme Militão, Viviane se destaca tanto no carnaval quanto na televisão, onde sua atuação na novela Três Graças recebeu muitos elogios, ampliando ainda mais sua notoriedade fora do universo do samba. Salas da Fúria, como esses ambientes estão se tornando cada vez mais populares para liberar a raiva e reduzir o estresse. Chuca Piriaei acredita que visitar uma Sala da Fúria é uma maneira divertida e absurda de reiniciar. Carnaval 2025, marido de Viviane Araújo afirma que não sente ciúmes do Belo. No último domingo, 15, em São Paulo, Viviane Araújo assistiu aos desfiles das escolas de samba, entre o desfile como rainha de bateria da Mancha Verde e o do Salgueiro, que ocorreu na terça-feira, 17, no Rio. Acompanhada do esposo, o empresário Guilherme Militão, Viviane se destacou no carnaval e também na televisão, com uma atuação aclamada na novela Três Graças, o que elevou ainda mais sua fama além do universo do samba. Juliana Paes faz seu retorno a Sapucaí com traje da Dolce & Gabbana e sem valor de mercado. Após um período de ausência, Juliana Paes fez sua entrada na Sapucaí vestindo uma fantasia adornada com pedras da marca italiana Dolce & Gabbana. A atriz, elogiada por sua aparição, não confirmou nem afastou a hipótese de continuar por mais alguns anos como rainha de bateria da Viradouro. Ainda é cedo para afirmar qualquer coisa. O que me trouxe de volta foi este enredo em homenagem ao Cissa e também o amor pela minha escola. O próximo ano será o próximo ano. Carnaval 2025. Érica Januza se emociona ao ser chamada de rainha na concentração da Viradouro. Assim que chegou à concentração da Viradouro, Érica Januza se emocionou e foi às lágrimas. A atriz, que atuou como rainha de bateria nos últimos 4 anos, recebeu uma calorosa ovacão enquanto se dirigia ao quarto carro alegórico e não conteve as lágrimas. Conflito é revelado entre Nicolas e grupo bolsonarista que evita, fora, Toffoli.
A divulgação de um protesto de direita marcado para o dia 1º de março trouxe à tona um conflito entre o deputado federal Nicolas Ferreira, PL, que fez um chamado à manifestação com o slogan "Fora Lula, Moraes e Toffoli", e um grupo bolsonarista que considera não ser o momento adequado para priorizar o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli. Qual é o custo de vida no ES? Estudo indica que capixaba gasta acima da média nacional, confira o valor. O custo de vida no Espírito Santo supera a média brasileira, despesas com supermercado, moradia e transporte impactam o orçamento. Os ovos possuem um período de validade? E de que maneira identificar se estão ruins? Embora os ovos sejam um alimento habitual em diversas famílias, será que eles têm um período de validade? Especialistas esclareceram essa dúvida ao site de Martha Stewart. Descubra ainda como checar se um ovo é seguro para o consumo. BBB 26, Alberto Cowboy responde à crítica de Ana Paula sobre frequência de banhos. Durante a madrugada de segunda para terça-feira, 17, no BBB 26, Globo, a mineira Ana Paula Renault fez uma crítica a Alberto Cowboy ao notar que o brother estava prestes a tomar banho pela 4ª vez no dia. Nesta terça, Lula embarca para a Índia e deve formalizar acordos sobre minerais críticos e inteligência artificial. Após participar das celebrações do Carnaval no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, parte nesta terça-feira, 17, rumo à Índia, onde deverá estabelecer acordos estratégicos relacionados a minerais críticos e inteligência artificial. Essa viagem faz parte de uma série de compromissos internacionais do presidente, que, em seguida, irá para a Coreia do Sul, onde cumprirá uma agenda oficial focada no fortalecimento das relações econômicas e diplomáticas entre as nações. Qual é o custo de vida no ES? Estudo indica que capixaba gasta mais que a média do Brasil, confira o valor. O custo de vida no Espírito Santo supera a média do Brasil, gastos com supermercado, moradia e transporte comprometem o orçamento. Tiroteio em pista de patinação em Rhode Island, nos Estados Unidos da América, resulta em mortos e feridos. Imagens aéreas revelam a presença policial em cena de tiroteio em pista de gelo nos Estados Unidos da América. Nesta segunda-feira, 16, 3 pessoas, incluindo o suspeito, foram mortas a tiros durante um jogo de hóquei juvenil na cidade de Pawtucket, Rhode Island. Conforme informou a agência de notícias Associated Press, Tina Gonçalves, chefe de polícia de Pawtucket, comunicou a repórteres que outras 3 vítimas foram levadas ao hospital em estado crítico. Gonçalves declarou: "Parece ter sido um evento direcionado, possivelmente ligado a uma disputa familiar." Mísseis são disparados pela Rússia em diversas áreas da Ucrânia antes das negociações. Kiev informa sobre o uso frequente de drones e mísseis em uma ofensiva que afetou várias localidades, como Odessa. A intensificação dos ataques acontece poucas horas antes de uma nova rodada de negociações em Genebra envolvendo representantes da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. Previsão para a terça de carnaval indica chuvas isoladas em São Paulo. Confira a previsão para o restante do país. A terça-feira, 17, de carnaval, assim como nos dias anteriores, deverá ser caracterizada por calor e chuvas isoladas na área metropolitana de São Paulo. Existem ótimos motivos para aguardar a próxima grande atualização do iPhone. A próxima versão do sistema da Apple poderá introduzir uma Siri mais aprimorada, com funcionalidades parecidas com as do ChatGPT, além de priorizar a eficiência energética. A atualização está prevista para ser revelada em junho, na conferência anual da companhia voltada para desenvolvedores. Luma de Oliveira elogia acessório de Virgínia que traz o nome de Vini Jr.
Luma de Oliveira afirma ter gostado da nova interpretação que a influenciadora Virgínia Fonseca realizou da famosa fantasia que ela vestiu no Carnaval de 1998. A coleira com o nome do empresário Eike Batista, que na época era seu esposo. Imagens e gravações capturam o instante do tiroteio em jogo de hóquei nos Estados Unidos da América. O jogo juvenil em Rhode Island foi paralisado por disparos, resultando na morte de pelo menos 3 pessoas, incluindo o atirador. Fotos mostram jogadores e espectadores tentando escapar enquanto os tiros ecoam na arena. Especialistas apontam 6 alimentos que reduzem riscos à saúde. Profissionais de segurança alimentar alertam sobre itens comuns, como ovos crus e enlatados estufados, que podem provocar intoxicação. Entre os principais fatores de risco estão falhas na higienização, preparo e armazenamento. 261 mil estudos sobre câncer apresentam semelhanças com artigos fraudulentos. De acordo com uma nova pesquisa, um total de 261 mil publicações científicas sobre câncer, publicadas entre 1999 e 2024, revelam características semelhantes às de textos gerados por fábricas de artigos, indicando que podem ter sido elaboradas de maneira fraudulenta. Essa quantidade representa 10% dos trabalhos relacionados à doença disponíveis no PubMed, que compila uma vasta gama de literatura biomédica. Angelina Jolie está pensando em deixar os Estados Unidos com seus filhos. A atriz planeja a mudança para quando Vivienne e Knox completarem a maioridade e o acordo de custódia com Brad Pitt for encerrado. De acordo com fontes, a intenção dela é passar um tempo entre a Europa e o Camboja, buscando mais privacidade. Alimentos com mofo. É seguro comer após remover a parte contaminada? Os fungos podem disseminar-se nos alimentos antes de serem visíveis na superfície, tornando arriscado qualquer esforço para consumo parcial. Compreenda por que a melhor ação é descartar e saiba como prevenir a contaminação. Cantor da Bahia impede Ivete e declara: "Você só veio me notar ontem?" A afirmação ocorreu durante o carnaval em Salvador. O artista relata que sua escolha foi tomada após a cantora começar a segui-lo nas redes sociais e menciona que nunca recebeu suporte dela ao longo de seus 25 anos de carreira. Deputado é atingido por spray de pimenta durante bloco no DF, confira. O parlamentar do PSOL relatou que foi atingido no rosto ao tentar intervir em uma abordagem que considerou uma prisão arbitrária durante o bloco no setor comercial sul, em Brasília. O deputado recebeu atendimento no local e garantiu que acionará o comando da PM. Negociações nucleares entre Estados Unidos da América e Irã são retomadas. Trump afirma que estará envolvido nas discussões, enquanto Teherã diz que manterá exigências realistas. Os Estados Unidos e o Irã reiniciaram as conversas sobre o programa nuclear em Genebra, Suíça, nesta terça-feira, 17. O encontro, mediado por Oman, teve início por volta das 6 horas no horário de Brasília. Preocupação na Europa com surto de fungo sexual, extremamente contagioso. Na Europa e na América do Norte, foram identificados casos do Trichophyton mentagrophytis tipo 7, com surtos recentes nos Estados Unidos. Especialistas fazem um alerta sobre a transmissão por meio de contato íntimo, a dificuldade para diagnóstico e o aumento do risco de resistência a antifúngicos. Falece aos 84 anos Jesse Jackson, ícone dos direitos civis nos Estados Unidos da América. A família anunciou nesta terça-feira, 17, que Jesse Jackson, um eloquente pastor batista e líder dos direitos civis nos Estados Unidos, faleceu aos 84 anos, tendo sido criado no sul segregado do país. Homem detido por agredir a sobrinha em um falso ritual espiritual no DF.
Um homem de 44 anos foi detido em Sobradinho no Distrito Federal, depois de agredir a sobrinha de 17 anos durante um alegado ritual religioso. Ele afirmou estar incorporado, mas a polícia rejeitou essa justificativa. A filha do acusado chamou a PM e impediu que o crime se desenvolvesse. Policiais capturam 4 durante o Carnaval de São Paulo vestindo fantasias de Minions. Na noite de domingo, na área da República, no centro da cidade, 2 mulheres foram detidas em flagrante por furto qualificado. Elas foram apreendidas imediatamente após roubar o celular de um folião. O dispositivo foi recuperado e devolvido à vítima. Khamenei afirma que Trump não conseguirá derrubá-lo e ameaça afundar porta-aviões dos Estados Unidos da América. Nesta terça-feira, 17, o Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, declarou que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, não será capaz de pôr fim à República Islâmica. Além disso, ele ameaçou afundar o porta-aviões norte-americano USS Abraham Lincoln, que se encontra próximo ao Irã. A declaração aconteceu durante a retomada das negociações mediadas pelo Omã entre os Estados Unidos da América e o Irã, com o intuito de restringir o programa nuclear iraniano. Quem pode receber o abono salarial PIS/PASEP? Confira quem já está recebendo. O primeiro lote disponibiliza 2,5 bilhões de reais para os trabalhadores que nasceram em janeiro. O benefício pode alcançar um salário mínimo e seguirá um calendário baseado no mês de nascimento, com saques autorizados até 30 de dezembro de 2026. Quartas de final do Paulistão têm datas e horários divulgados por São Paulo. A Federação Paulista informa os locais e horários das partidas do mata-mata, que ocorrerão em jogo único. As 4 equipes com as melhores campanhas jogarão em casa, e a final está agendada para os dias 4 e 8 de março. Inscrições em andamento. Descubra como assegurar a bolsa de R$ 1.050 do pé de meia. A efetivação da inscrição na plataforma não assegura o recebimento imediato. O MEC realizará a avaliação das informações e divulgará o resultado final até o dia 20 de cada mês, começando em março de 2026. No total, há 12 mil bolsas disponíveis para esta edição. Operação da PF mira 4 alvos conectados a vazamentos de dados da Receita. Nesta terça-feira, 17 de fevereiro, a Polícia Federal executou 4 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, como parte de uma investigação que investiga possíveis vazamentos de dados da Receita Federal relacionados a autoridades. Tragédia no futebol feminino. Atleta do Benfica falece aos 22 anos. O Clube Futebol Benfica e a Federação Portuguesa de Futebol emitiram comunicados de condolências ressaltando a carreira da jogadora, que também desempenhou funções como team manager e treinadora das divisões de base. Na despedida, foi relembrada uma mensagem cheia de emoção deixada pela jovem. Derrite recebe autorização de Moraes para visitar Bolsonaro no dia 25 na Papudinha. O ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Derrite, apresenta na Câmara o projeto antifacção. Novo ataque de Putin ocorre antes de conversas com a Ucrânia. Nesta terça-feira, 17, as forças de Vladimir Putin realizaram um grande ataque ao sistema energético da Ucrânia, poucas horas antes das delegações dos 2 países reiniciarem as negociações mediadas pelos Estados Unidos, com o objetivo de encerrar a guerra que completa 4 anos em uma semana. Busca da PF investiga vazamento de informações da Receita envolvendo ministros do STF e seus familiares. Nesta terça-feira, 17, a Polícia Federal, PF, executou 4 mandados de busca e apreensão direcionados a servidores públicos em 3 estados.
Conforme a PF, esses mandados foram atendidos com base em uma solicitação da Procuradoria-Geral da República, PGR, e com a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. A operação da PF faz parte de uma investigação que investiga possíveis vazamentos de dados da Receita Federal relacionados a autoridades. Roberto de Carvalho afirma que ela está presente durante desfile em tributo a Rita Lee. O músico, emocionado, participou do desfile em homenagem à cantora e declarou sentir a presença dela na avenida. Ao falar sobre as cores e a magnitude da escola, afirmou que Rita adoraria o espetáculo e expressou seu sentimento ao vivenciar esse momento na Sapucaí. Fonseca derrota Melo no Rio Open e quebra o silêncio antes de sua estreia em simples. Nesta terça-feira, 17, João Fonseca retorna à quadra para sua estreia no torneio de simples, onde irá confrontar o brasileiro Thiago Monteiro, que se qualificou pelo qualifying. Hillary Clinton responsabiliza Trump por encobrir o caso Epstein. Hillary Clinton, que já foi secretária de Estado e primeira-dama dos Estados Unidos, responsabilizou o presidente Donald Trump por promover um encobrimento relacionado aos documentos do criminoso sexual, Jeffrey Epstein, de acordo com uma entrevista à BBC divulgada nesta segunda-feira, 16. Após 17 anos, Juliana Paes volta a viradouro na posição de rainha. Ela revelou que o traje para o desfile foi uma solicitação da escola. Juliana mencionou que recebeu a orientação para se apresentar como rainha. Estou vestida de rainha. Foi assim que me pediram para vir, foi assim que fui, brifada. Espero corresponder a tudo que eles imaginaram, afirmou. Premiação em dinheiro será concedida a Lucas Pinheiro por sua medalha de ouro. Todos os atletas brasileiros que alcançarem o pódio recebem o repasse do COB. Os medalhistas de prata recebem 210 milhares de reais, enquanto os de bronze recebem 140 milhares de reais. Jornal revela que Goldman Sachs pode abandonar critérios de diversidade na seleção de membros do conselho. O Goldman Sachs concordou em considerar a sugestão de um grupo conservador e analisa a possibilidade de eliminar critérios como raça, identidade de gênero, orientação sexual, etnia e outros aspectos de diversidade na seleção de candidatos para o conselho de administração. Evento da Apple em março poderá mostrar iPhone 17e, iPad novo e MacBook acessível. A companhia está organizando uma série de lançamentos para o primeiro semestre de 2026, com a possível chegada do iPhone 17e, novos modelos de iPad e Macs reformulados, assim como melhorias em inteligência artificial e performance. Polícia Federal realiza operações para apurar divulgação indevida de informações fiscais de ministros do STF. No mês de janeiro, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, iniciou um inquérito por conta própria para averiguar se a Receita Federal e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, violaram de maneira inadequada o sigilo fiscal de ministros da Corte e seus parentes. A polêmica iniciativa da China para produzir chuva e as razões pelas quais muitos ainda questionam os resultados. Em março de 2025, uma frota de 30 aviões e drones lançou partículas de iodeto de prata no céu do norte da China. Ao entrarem em contato com o ar, o pó amarelo pálido contido nela surgiu e rapidamente se transformou em fios acinzentados, entrelaçando o céu enquanto as aeronaves as liberavam em padrões cruzados. Muito abaixo, mais de 250 geradores terrestres disparavam foguetes com as mesmas partículas. Suspeito arrasta ex-namorada por 400 metros com veículo em Minas Gerais.
A vítima, de 27 anos, estava no centro da cidade acompanhada do atual namorado quando o suspeito, de 37 anos, se aproximou. Segundo dados da Polícia Militar, o homem, ao volante de um Volkswagen Fox prata, teria afirmado ao casal que não aceitava o novo relacionamento da ex. Ato revela tensões entre Nicolas e grupo bolsonarista que não apoia, fora, Toffoli. A convocação para o evento de 1º de março destaca as diferenças dentro do bolsonarismo em relação às prioridades, incluindo os pedidos de impeachment de ministros do STF, a defesa da anistia aos detidos em 8 de janeiro e a solicitação pela liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Estratégias virais para reduzir o inchaço facial são eficazes? Dermatologista avalia 3 métodos populares nas mídias sociais. As mídias sociais estão cheias de dicas rápidas, que vão desde imergir o rosto em recipientes de água fria, até usar utensílios congelados nas bochechas, prometendo reduzir o inchaço facial em poucos minutos. Inchaço nos membros inferiores pode ser um aviso sutil de complicação cardíaca. Profissionais da saúde advertem que sinais como inchaço, dor torácica, dificuldade para respirar e cansaço intenso podem sinalizar enfermidades do coração. A dor no braço esquerdo também deve ser observada, especialmente se surgir junto com náuseas e desconforto. 5 adolescentes morrem em incêndio em edifício residencial próximo a Barcelona. Na terça-feira, 17, autoridades da Catalunha, localizada no nordeste da Espanha, relataram que um incêndio em um edifício residencial nas proximidades de Barcelona resultou na morte de 5 adolescentes. De acordo com a mídia local, os jovens se encontravam em um encontro para inalar gás nitroso, um sedativo popularmente chamado de gás hilariante. Vendedora ambulante é tocada por gesto de Roberta Miranda ao pagar R$800 por pipoca. A cantora, ao percorrer as ruas da cidade, fez uma parada para adquirir pipoca de uma vendedora ambulante e gerou um grande impacto nas redes sociais com essa ação que emocionou os usuários da internet. O fascismo de Mussolini causou divisão entre os italianos em São Paulo. Desde o meio da década de 1920, os italianos residentes em São Paulo e em todo o Brasil perceberam uma intensificação da pressão do governo de Benito Mussolini na Itália para que adotassem o fascismo. Pesquisador afirma: a compreensão de moralidade pelos bebês é impressionante. A compreensão de moralidade pelos bebês é impressionante. De acordo com o psicólogo Paul Bloom, docente da Universidade Yale, Estados Unidos, os pequenos parecem ter esse entendimento mesmo antes de completarem 1 ano de idade. Confira mais, 17 de fevereiro de 2026, 12h00. Riscos à saúde aumentam com a idade da criança ao receber o primeiro smartphone. Um estudo revelou que crianças de 12 anos com smartphone apresentam mais sintomas de depressão, maior probabilidade de obesidade e menos horas de sono em comparação àquelas que não possuem o dispositivo. A pesquisa, que avaliou informações de mais de 10 mil adolescentes, foi divulgada em dezembro na revista Pediatrics. Moraes autoriza a quebra de sigilo bancário de investigados para investigar venda de informações de ministros do STF. PF realiza buscas para investigar vazamento de dados da Receita. O ministro Alexandre de Moraes, integrante do Supremo Tribunal Federal, STF, autorizou a quebra do sigilo bancário dos indivíduos investigados na operação que investiga o vazamento de informações de ministros da Corte e de seus familiares. O intuito é verificar se as informações foram comercializadas. Além disso, o ministro ordenou a quebra do sigilo telemático, que abrange dados de e-mails, mensagens e acesso à internet, para identificar com quem os investigados se comunicavam.
Estudo indica que jejum intermitente pode não afetar significativamente a perda de peso. As evidências não corroboram o entusiasmo observado nas redes. Uma extensa pesquisa que examinou os resultados de várias investigações revelou que o jejum intermitente pode não produzir os resultados esperados por indivíduos com sobrepeso ou obesidade que praticam essa técnica visando emagrecer. Seguro de celular da Porto tem aumento de 35% antes do Carnaval. A Porto Seguro observa um crescimento médio de 35% nas vendas do seguro de celular no período que precede grandes eventos, como Carnaval, festivais de música e Réveillon. Khamenei afirma que Trump não conseguirá derrubar a República Islâmica. Durante a segunda fase de discussões em Genebra, o líder iraniano condena as demandas de Washington, responde a intimidações militares dos Estados Unidos da América e reitera que Teherã não concordará em restringir completamente seu programa nuclear e de mísseis. Reino Unido, entregador é levado à rota perigosa por GPS. Após o aplicativo sugerir um percurso pela antiga Brunway, uma trilha com mais de 600 anos, o motorista ficou preso, sendo essa rota famosa por suas marés rápidas, neblina densa e um histórico de acidentes. Antonella recebe presente romântico de Messi no Dia dos Namorados. O jogador do Inter Miami comemorou a data especial com um urso de pelúcia gigante e um jantar a dois. O casal, que se conhece desde a infância em Rosário, formou uma família com 3 filhos. Palestra sobre gestão de crise é oferecida por mulher flagrada em show, com custo de R$4 milhares. Durante um concerto dos Coldplay em julho do ano passado, Christine Carbó foi vista ao lado do CEO da Astronomer, Andy Byron. Agora, ela irá compartilhar sua experiência e demonstrar como conseguiu reverter a situação. Ano Novo na China. Conheça seu signo, números e cores da sorte. Comemorada ao longo de 15 dias, a festividade sinaliza o começo de um novo ciclo lunar e recebe o cavalo de fogo, que representa liberdade e energia. Descubra qual é o seu signo no horóscopo chinês. Shows de Debí Tirar Mais Fotos com Bad Bunny acontecem em São Paulo. Confira a programação da semana. Em São Paulo, Bad Bunny realiza 2 apresentações com a turnê Debí Tirar Mais Fotos, ao passo que Macy Gray comemora 25 anos de trajetória na cidade. A programação ainda abrange shows de CJ, Jalu, Joyce Moreno, JP e Rico Dalazan nos dias seguintes. Irã realizará manobra militar com China e Rússia sob pressão dos Estados Unidos da América. Com Donald Trump cercando o Irã com 2 grupos de porta-aviões e vários outros recursos militares para forçar um acordo sobre o programa nuclear da nação persa, a teocracia organizará um exercício naval junto de seus 2 principais aliados, a China e a Rússia. Imagens revelam o instante em que a aeronave da Latam interrompe decolagem em Guarulhos. O voo LA8146 tinha Lisboa como destino, mas foi cancelado. Não houve feridos. Em comunicado, a Latam assegurou que a decolagem foi interrompida, mas não detalhou a razão do acontecimento. A empresa afirmou que o procedimento foi realizado com total segurança e segue o protocolo estabelecido para esse tipo de situação. Após ser acusada de racismo no Carnaval de Salvador, Carla Perez se desculpa. Durante o desfile de seu bloco infantil, o Algodão Doce, a apresentadora e dançarina gerou polêmica ao se colocar nos ombros de seu segurança, que é um homem negro. Prêmio em dinheiro será concedido a Lucas Pinheiro por conquista de ouro. Confira o montante. O COB realiza a distribuição de recursos para todos os atletas brasileiros que alcançarem o pódio. Os medalhistas de prata receberão R$210 milhares, enquanto os de bronze ganharão R$140 milhares.
Fluminense se destaca, derrota o Bangu e enfrenta o Vasco na semifinal do Carioca. Os gols do Fluminense foram marcados por Savarino, Canóbio e Ganso. Este foi o primeiro gol de Savarino com a camisa do Flu. Ricardo Senna anotou para o Bangu, após uma falha do zagueiro Freitas, que foi o único a ser vaiado durante a partida. Motivo da disputa entre Cristiano Ronaldo e Tenente Reg é revelado. Steve McClaren, ex-assistente de Eric Tenente Reg no Manchester United, elucidou a razão do conflito entre o treinador holandês e Cristiano Ronaldo, que resultou na saída do jogador português do Manchester United. BBB 26, pesquisa F5 revela quem vai deixar o quinto paredão, Marcelo, Samira ou Solange. Conforme a pesquisa realizada pelo F5 com os leitores, Marcelo Alves é quem sairá da casa do BBB 26 nesta terça-feira, 17. O Potiguar recebeu a maior quantidade de votos para ser eliminado no paredão contra Samira Sagres e Solange Couto. Supremo sob rigorosa observação. Em janeiro, ao retornar das férias para tentar controlar a avalanche de críticas ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin alertou sobre a necessidade da corte se conter, sob o risco de ser limitada por intervenções externas. Sabrina Sato aparece com piercings no rosto e finge nudez na Sapucaí. Famosa por apostar em trajes arrojados e excêntricos, Sabrina mesclou o estilo nude com nuances de vermelho, criando uma ilusão de ótica que atraía olhares à distância. O visual foi ainda adornado com vários piercings artificiais no rosto, com pedras colocadas no nariz, sobrancelha, testa e até no queixo. Abaixo-assinado de Tilda Swinton e outros artistas critica Festival de Berlim. Uma carta, assinada por Tilda Swinton, Javier Bardem e diversas outras personalidades que participaram ou participam do Festival Berlinale, expressa críticas ao silêncio do evento sobre os conflitos na faixa de Gaza e à censura enfrentada por artistas que se pronunciaram sobre essa questão. Juíza proíbe governo Trump de suprimir relatos sobre escravidão em exposição e menciona George Orwell. Em uma reviravolta para a administração Trump, a juíza Cynthia Ruff decidiu, em medida liminar, vetar a censura de uma mostra situada no Parque Histórico Nacional da Independência, em Filadélfia. A exposição, que foi inaugurada em 2010 na casa do presidente, narrava a trajetória de 9 indivíduos que foram escravizados. Mais de 1.000 resgates em praias no Rio de Janeiro durante o Carnaval. A contabilização abrange o período de sexta-feira, 13, a segunda-feira, 16. Os 1.057 resgates registrados mostram um aumento significativo em comparação aos 373 ocorrências do mesmo tipo nos 4 primeiros dias do Carnaval do ano anterior, 28 de fevereiro a 3 de março. Ivete e Daniela Mercury se apresentam juntas em Salvador, apesar de litígios envolvendo blocos. Ivete realiza um desfile aberto ao público, e Daniela se junta a ela no trio. As artistas interpretaram as canções É Terreiro e Maimbé Dandá, de Daniela, além de Mundo Vai, de Ivete. Flash apresenta plataforma para unificar a administração de benefícios corporativos pelas empresas. A Flash, responsável pelos serviços de Vale Refeição e Vale Alimentação, está prestes a lançar uma plataforma que auxiliará as empresas na administração dos benefícios corporativos. Adriana Barbosa, brasileira assassinada pelo ex-marido nos Estados Unidos da América, havia obtido green card e planejava visitar o Brasil. A brasileira Adriana Barbosa, que foi esfaqueada por Marcos Marques Leal, seu ex-marido, nos Estados Unidos, frequentava a Brasil Gospel Church, situada nas proximidades de Farmington, onde residia.
iFood fecha parceria exclusiva com Farmaconde para distribuição de produtos. A rede de farmácias Farmaconde, atuando no estado de São Paulo, estabeleceu um acordo de exclusividade com o iFood, permitindo a venda de seus produtos somente pelo aplicativo, em detrimento de outras plataformas. Como resultado, a empresa obterá vantagens competitivas no aplicativo. Bad Bunny atinge seu primeiro número 1 solo na Billboard com DTMF. O artista de Porto Rico havia alcançado a lista americana uma vez em 2018, porém de maneira colaborativa. Essa realização ocorreu com a música I Like It, da Cardi B, na qual ele fez uma participação especial ao lado do compositor colombiano J Balvin. Goleiro Bruno fecha contrato com a equipe acreana que conta com 4 suspeitos por estupro. O clube tem 4 atletas sob investigação por estuprar 2 mulheres. Conforme a Polícia Civil, um deles foi detido em flagrante no último sábado, e sua prisão foi transformada em preventiva. Ontem, foi emitido um mandado de prisão preventiva para os outros 3 suspeitos. Descubra quem é Stephen Miller. Atualmente, a segunda figura mais influente do planeta não é Xi Jinping, o líder da China, e definitivamente não é Vladimir Putin, o da Rússia. Trata-se de uma pessoa desconhecida para você, Stephen N. Miller. Confira mais, 17 de fevereiro de 2026, 17 horas e 25 minutos. Grupo de 61 bate-bolas é detido com drogas e armas na Avenida Brasil, no Rio. Na noite desta segunda-feira, 16, policiais militares do Rio realizaram a prisão de um grupo de 61 indivíduos fantasiados de bate-bolas na Avenida Brasil, enquanto se dirigiam ao Complexo da Penha, localizado na Zona Norte. Cantoras do NMXX afirmam que nunca esquecerão o bloco com Pablo Vittar durante o carnaval. Agradecemos imensamente pelo amor e pela energia fantástica dos fãs brasileiros. Devido a vocês, foi um espetáculo marcante. Este momento ficará eternamente em nossas memórias, escreveram em português. STF afirma que investigação da PGR revela diversos acessos ilegais a informações de ministros e seus familiares. Nesta terça-feira, 17, o Supremo Tribunal Federal, STF, emitiu uma nota após a operação da Polícia Federal, PF, que visou servidores públicos suspeitos de vazarem informações sobre dados de autoridades e seus parentes. A investigação teve início a partir de uma representação da Procuradoria-Geral da República, PGR, e com a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Conforme o comunicado, as investigações preliminares indicaram múltiplos e variados acessos ilegais, através do sistema da Receita Federal. O Supremo também destacou que os vazamentos foram realizados para criar suspeitas artificiais, difíceis de dissipar. Leia a nota completa abaixo. Cantora publica imagem gerada por IA de Donald Trump se fantasiado de Nicki Minaj. Na imagem compartilhada nas redes sociais da artista, o presidente dos Estados Unidos é visto em um veículo ao lado da cantora, que em várias ocasiões nos últimos anos manifestou ser uma grande admiradora dele e esteve presente em diversos eventos em sua homenagem. Casais na vida real que começaram como irmãos na tela. Você tinha conhecimento de que alguns desses romances resultaram em casamentos? Em um Brasil à beira da morte, o carnaval se torna uma maneira de desafiar a morte, afirma historiador. O corpo em festa, sambando, disfarçado, exposto, suado, sapateando, sincopado e autônomo, é aquele que se liberta, subindo no salto da passista, do aprisionamento da vida como um projeto de desilusão e mera expectativa da morte inevitável. O carnaval representa o embate entre o corpo e a morte. Essa é uma citação do escritor e historiador Luiz Antônio Simas, contida em seu livro, O Corpo Encantado das Ruas, ed. Civilização Brasileira.
Queda nos preços do petróleo e do ouro com progresso nas negociações entre Estados Unidos da América e Irã. Por volta das 12 horas e 30 minutos, horário de Brasília, o preço do petróleo Brent, que é a referência global, chegou a cair para $66,82, R$349,51. Nas horas seguintes, houve uma alta, e o barril passou a ser negociado a $67,54, R$353,27, apresentando uma desvalorização de 1,62% às 16 horas e 20 minutos. Inclua estes alimentos na sua rotina diária para combater a gordura no fígado. De acordo com nutricionistas, não existe um alimento mágico e a saúde do fígado está atrelada a uma dieta balanceada ao longo do tempo, enfatizando o consumo de folhas verde escuras, peixes que são fontes de ômega-3 e a diminuição de açúcar, álcool e produtos ultraprocessados. João Batista Carvalho de Brito Cruz, conheça o jurado do Carnaval de São Paulo que se tornou um fenômeno nas redes sociais. Designado para julgar o quesito harmonia, João Batista Carvalho de Brito Cruz recebeu o nome de Fiuk da Harmonia por conta da sua semelhança com o ator, cantor e ex-BBB Fiuk, que é filho do cantor Fábio Júnior. Falta de profissionais qualificados é a maior preocupação do setor de lobby do que insegurança jurídica, aponta estudo. Um estudo realizado pela ABRIG, Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, revela que a escassez de mão de obra qualificada é o maior desafio enfrentado por 80% dos participantes da pesquisa. A real condição econômica da Rússia. A fraqueza de Putin reside na economia de guerra? Mocidade Alegre conquista o título de campeã do desfile das escolas de samba de São Paulo de 2026. A Gaviões da Fiel, que está associada à torcida principal do Corinthians, ocupou a segunda posição. A escola apresentou na avenida uma reflexão sobre as heranças culturais que são passadas ao longo do tempo e sua relevância na formação do futuro. Vinícius Júnior acusa rival argentino de racismo após triunfo do Real contra o Benfica. O brasileiro anotou o gol decisivo da partida aos 5 minutos da etapa complementar, com um chute com a perna direita, e ao celebrar, provocou os torcedores no Estádio da Luz. Praticar exercícios sem preparo aumenta o risco de lesões e complicações cardíacas. A ausência de avaliação médica e a pressa por resultados podem prejudicar as articulações e sobrecarregar o coração. Stephen Colbert afirma que CBS vetou entrevista com democrata no Late Show. A grade da programação foi modificada após a emissora expressar preocupação de que a entrevista pudesse infringir as normas do governo Donald Trump referentes à igualdade de tempo para candidatos políticos. O entrevistado era James Talarico, candidato democrata ao Senado pelo estado do Texas. 5 sugestões para estabelecer uma rotina de exercícios pós-carnaval. Esta é a edição da newsletter Cuide-se. Deseja recebê-la em seu e-mail? Inscreva-se abaixo. Celebridades que passaram por internações em centros de reabilitação, e algumas você nem suspeitava. Famosos que necessitaram de apoio e cuidados médicos para combater problemas de saúde mental. Rosas de Ouro, que foi campeã em 2025, é rebaixada no Carnaval de São Paulo. A escola, que conquistou o título no ano anterior, iniciou a competição com uma penalização de 5 décimos de ponto devido à entrega tardia de documentos. Trump aumenta ataque ao órgão de proteção ao consumidor dos Estados Unidos da América. A administração de Donald Trump elevou sua campanha contra o Consumer Financial Protection Bureau, CFPB,
A agência que protege financeiramente os consumidores nos Estados Unidos, alegando que a instituição teria gerado centenas de bilhões de dólares em custos adicionais de crédito para a população. Magnata do setor hoteleiro bilionário busca se conectar com Nicole Kidman. Conforme informações obtidas pelo site, os dois não estão em um relacionamento. Eles possuiriam amigos em comum e já se encontraram em 2 ocasiões em eventos coletivos, mas ainda não tiveram encontros privativos. Apesar disso, Salem estaria demonstrando em seu meio social que tem interesse pela atriz australiana. O que você nunca deve fazer antes de preparar carne? Pesquisa da Universidade de Michigan revelou que lavar carne crua eleva consideravelmente a probabilidade de contaminação em superfícies adjacentes, como tábuas de corte e locais de preparação. Os filmes que mais decepcionaram nas bilheteiras. Você já assistiu a algum deles? Essas produções tiveram investimentos de grandes valores e não obtiveram sucesso. Alimentos que você deve evitar armazenar em recipientes plásticos. Profissionais da área de segurança alimentar avisam que o armazenamento de determinados alimentos em plástico pode aumentar a contaminação ou a transferência de substâncias químicas. Entre os principais perigos estão carnes cruas, alimentos gordurosos e sobras destinadas ao reaquecimento. Presidente é destituído pelo Congresso do Peru, que declara a posição vazia antes das eleições. O novo presidente será selecionado nesta quarta-feira, 18, às 16 horas, horário de Brasília. Fantasias de carnaval para animais de estimação. Preparado para deixar seu bichinho ainda mais adorável? Oi processa credores que foram acionistas significativos da companhia. A operadora de telecomunicações Oi, que está em recuperação judicial, anunciou em um fato relevante nesta terça-feira, 17, que moveu uma ação judicial contra fundos estrangeiros, que são credores da empresa e representam ex-acionistas da organização. A denúncia é de abuso de poder e influência inadequada. STF afirma que investigação revela diversos acessos ilegais a informações de ministros e seus familiares. Nesta terça-feira, 17, o Supremo Tribunal Federal, STF, emitiu uma declaração após a operação da Polícia Federal, PF, que visou servidores públicos suspeitos de vazar dados de autoridades e seus parentes. A investigação teve início a partir de uma representação da Procuradoria-Geral da República, PGR, e recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O comunicado indicou que as investigações preliminares revelaram vários e diversos acessos ilegais no sistema da Receita Federal. O STF também destacou que os vazamentos ocorreram com o intuito de gerar suspeitas artificiais, de difícil dissipação. Leia a nota completa abaixo. PT já ajuizou ação para barrar homenagem a presidenciáveis do PSDB durante o Carnaval. No mês de fevereiro de 2006, Arcelinho Tato, que na época liderava a bancada dos vereadores do PT em São Paulo, protocolou uma ação popular com pedido de liminar no TJ São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo. O intuito dessa ação era evitar que a escola de samba Leandro de Itaquera, localizada na zona leste da cidade, realizasse um desfile com um carro que prestaria homenagem ao atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, PSB, que na ocasião exercia o cargo de governador de São Paulo pelo PSDB, e ao tucano José Serra, que ocupava o cargo de prefeito da capital. Cuidado! 5 perigos do uso excessivo de magnésio. Profissional de saúde adverte que o uso excessivo do suplemento, que visa aprimorar o sono e regular a pressão, pode ocasionar reações adversas no sistema digestivo, redução da pressão arterial e, em situações extremas, toxicidade que representa risco à saúde.
Vanessa Camargo diz que achou lindo o que viu no desfile em homenagem a Lula. Chegando com muita animação e estilo, Vanessa Camargo marcou presença no terceiro e último dia de desfiles do Carnaval Carioca. Investigação da União Europeia sobre a Shein por comercialização de produtos ilegais e design atrativo. Nesta terça-feira, 17, a União Europeia deu início a uma investigação formal contra a varejista online chinesa Shein, devido à venda de produtos ilegais e preocupações relacionadas ao design potencialmente atrativo da plataforma. Essa ação aumenta o monitoramento sob a rigorosa Lei de Serviços Digitais do bloco. A ação se fundamenta na legislação que obriga plataformas online a combater os conteúdos ilegais e nocivos. A decisão foi tomada após a França ter solicitado ao órgão executivo da União Europeia, em novembro do ano passado, que tomasse medidas contra a venda de bonecas sexuais com aparência infantil na plataforma da Shein. No Rio de Janeiro, dia anterior à apuração apresenta indiretas, pressão e sinais de divisão no poder do Carnaval. O dia final dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, que antecede a apuração, é caracterizado por mensagens públicas e pressão nos bastidores direcionadas à Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba, e aos jurados. Decisão de juiz de imigração nega solicitação de Trump para deportar estudante palestino. Mohsen Madawi foi libertado nos Estados Unidos da América. AP foto. Amanda Swinhart, um juiz de imigração americano, negou a solicitação do governo do presidente Donald Trump para deportar o estudante da Universidade de Colômbia, Mohsen Madawi, que foi preso no ano anterior após participar de manifestações a favor da Palestina. Os advogados de Madawi apresentaram detalhes sobre a decisão em um documento submetido nesta terça-feira, 17, a um tribunal federal de apelações em Nova York, que estava revisando a ordem que levou à sua libertação da custódia de imigração em abril.